Bom dia a todos, né? Vocês estão aqui e vocês estão em casa. E a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém? Estava falando por cá, tá com muito tempo que eu não venho aqui. Eu não sei quantas vezes eu preguei no Parque Piauí, mas foi pouco. Me lembro que foi pouco, certo? Tá dizendo que na outra vez que eu vier, quem contar a adoração infantil sou eu, viu? Eu que vou contar. E os nomes daqui, se preparem também, né? Porque a gente só vê mulher contando história infantil. E vocês, homens e mulheres, têm que contar as histórias infantis para os seus filhos em casa. Eu comecei a fazer isso lá na Promorar Sede. Eu só via mulher, eu disse, rapaz, tem uma coisa errada, né? Por que só mulher que tem que contar história infantil? E eu comecei a contar a história lá, entendeu? Então, uma vez por mês, eu contava a história infantil lá. E na outra vez que eu vim pregar aqui, eu já disse para Cacá, na outra vez que eu vim pregar, quem contar sou eu, viu? Não, abaixa comunicar. E obrigado por ter visto alguns amigos que eu já conheço, né? E os que eu não conheço, possa ser que nós vamos conhecer cada vez mais, né? Cadê sua mãe, Úrsula? Pensava que sua mãe estava aqui hoje, não está. Está no Saci. Mas mande lembrança para ela, tá bom? E para o seu pai também, viu? Nunca mais vi seu pai. Mandou um abração para o Ribeiro. Tá com tempo, viu? Dizer assim, ó, irmão, e mandou um abraço. Freire, cuida da minha amiga, viu? Ela se acidentou. Nós estamos orando para ela melhorar. Samara e suas filhotas, né, Samara? Ela estava fofocando de mim ali, ela, ó, as duas. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez clamando pela Tua presença e a presença do Teu Santo Espírito, Senhor. Que vamos abrir a Tua palavra, Senhor. Conceda sabedoria dos altos céus para cada um dos Teus filhos. O que Tu venha falar aqui, nós possamos colocar em nossa mente e nosso coração. Possamos dia a dia testemunhar do Teu amor, da Tua misericórdia. E possamos praticar e pregar as boas novas a outras pessoas, como nós tivemos a oportunidade de ter ouvido. Perdoa nossos pecados, Senhor. É isso que eu lhe peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias. Você que está em casa também, abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel, capítulo 14. O versículo é 18. Versículo 18. Ezequiel capítulo 14, versículo 18 tem assim, ó, diz assim: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvaria nem os seus filhos e nem as suas filhas. Só ele seria salvo. Agora a gente olha para Gênesis, né? Certo? Se quiser ir para Gênesis, pode ir. Ele está dizendo aí que 3 homens, se tivesse no meio, ele nem salvaria nem as suas filhas e nem os seus filhos, nem suas filhas. Só salvaria a ele mesmo. A gente vai conhecer. O tema dessa mensagem é os 3 homens justos aos olhos de Deus. E nós vamos agora ver o primeiro. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 5. Os 3 homens justos aos olhos de Deus. Agora vamos lá para Gênesis capítulo 5. A partir do versículo 28 diz assim, ó: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. O nome dele que é, pôs o nome de Noé. Dizendo este, nos consolará nos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, primeiro o homem, ao justo aos olhos de Deus, que é Noé. E agora a gente vai ler algumas passagens do livro de Gênesis,
porque vamos saber por que Noé foi justo aos olhos de Deus. Eu tenho certeza também que quem está em casa, quem estão aqui, Deus quer olhar para cada um de vocês e também quer ver na sua vida o que você é justo e o que você não é. Gênesis capítulo 6 agora. Capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Como se foram multiplicados os homens na terra, e nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e entre todas as demais lhe agradaram. Deixa aberto aí. Só fazer só um comentário aqui. Está dizendo que os filhos de Deus viu as filhas dos homens. Que é as filhas dos homens nós para hoje no mundo? Não só filhas, filhas e filhos. Achavam que eles eram mais formosos, mais bonitos e pegaram elas para casarem, para namorar. E desde que nós, alguns nasceram dentro da igreja adventista e outros não, entraram depois. Mas sempre são aconselhados para quê? Que nós namorássemos e casássemos com quem? Com a nossa linhagem. Desde o princípio Deus pregou isso. Desde o princípio Deus sempre falou isso. E aqui nós vimos, né, que os filhos de Deus escolheram as filhas dos homens. Então foi uma desobediência que já apareceu aqui. Versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aí Deus deu um aviso: o meu espírito não vai ficar todo o tempo aqui conosco. Então aproveite. O espírito de Deus vai ser retirado, irmãos, alguma hora. Então a gente tem que aproveitar ao máximo, porque o Espírito de Deus foi que nós convencemos do nosso pecado. E Ele que nós fez nos arrepender e se tornar uns filhos de Deus. E dia a dia Ele nos mostra o pecado. E nós aprendendo cada vez mais. E um dia esse Espírito vai estar longe de nós. Então a gente tem que aproveitar. Versículo 5. Diz assim, ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 8. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E isso é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Disse aqui que a violência multiplicou cada vez mais. O que nós vimos hoje? Que a mesma coisa. A violência, a maldade, tudo se multiplicando. Dentro de família, fora de família e tudo isso. Mas ele disse que tinha um homem aqui que era íntegro e reto, né? Que andava com Deus. Era Noé. E por que nós não podemos ser igual a Noé? As pessoas têm que ser copiadas, as pessoas que vivem no mundo. No meio de toda aquela maldade tinha um homem que era justo, que era íntegro. E nós também podemos, amém, e nós podemos ser também igual a esse homem. Amém, irmãos? Amém. Versículo 11, diz assim, ó. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque tudo o ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. Então Deus resolveu dar um fim na violência e em todas as coisas ruins. Mas no versículo 22, do capítulo 6, diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Então Noé continuou fazendo o que era justo. Noé obedecia todo o que Deus pedia a ele. E eu fico pensando, irmão, Deus pede tanta coisa para nós. Hoje nós vimos na lição da escola sabatina que todas as coisas vêm de Deus. Todas as coisas que nós temos. E Ele só nos dá para ser administradores. E eu fico pensando, quando eu estava lendo o Espírito de Profecia, para me aperfeiçoar cada vez mais, né, na vida de Noé,
e vinha dizendo, o jeito que Deus deu para Adão e Eva, tudo que tinha no jardim para cuidar, cultivar e fazer o que eles queriam lá. Aí teve filho, depois Caim veio e matou Abel, e entrou a violência, né, e a maldade. E depois disso, o ser humano deveria obedecer a Deus, não quis obedecer a Deus, mas quis obedecer o quê? O seu desejo carnal. E Deus nos dá tudo que tem, nós lemos hoje, tudo é dele. Mas muitas vezes, o ser humano quer fazer da sua forma, do meu jeito. Ele diz que as coisas é para nós, para a nossa necessidade, do que ele nos dá, e para a obra do Senhor, e para as pessoas que necessitam. Se você ler, pode procurar qualquer coisa na Bíblia, o que você vai ver, das bênçãos que Deus nos derrama, a finalidade é essa. Mas muitas vezes o homem usa mais para si. Constrói mansões, carros, e tudo do melhor que eles têm. Viagem e outras coisas a mais. Certo? E aqui, Noé obedeceu tudo que Deus pediu. E por que nós não podemos obedecer, nós? Se tudo vem de Deus, todas as coisas vêm dele. Você que está em casa, por que não está aqui? Deus diz assim, me alegrai-vos quando dissemos, vamos à casa do Senhor. Você está em casa sentado por quê? Deveria estar aqui na casa do Senhor. Capítulo 8 agora. Capítulo 8 e versículo 20, diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos, de aves limpas, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou a suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornaria a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeiras, ceifa, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Então Deus se arrependeu. Deus não quis destruir a terra? Não. Não era a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus e hoje também destruir a terra. Nós sabemos que a terra um dia vai ser acabada por fogo agora. Não é a vontade, mas por quê? Porque lá pela maldade que foi multiplicada, a desobediência dia a dia sendo multiplicada. Mas Deus disse assim, ó, ele se arrependeu porque quando Deus fez, ele fez tudo bem feito, irmãos. Tudo lindo, as planícies, as plantas, as montanhas, tudo eram coisas mais lindas do mundo. Depois do dilúvio, foi desorganizado tudo. As montanhas, as planícies, hoje você vê o mundo inteiro com umas formas, cada uma, umas formas diferentes geograficamente. E aí a gente fica perguntando, mas como é que essa montanha é dessa forma? Por que esse buraco é desse jeito? Porque depois do dilúvio ele destruiu toda a terra. É como se vocês pegassem um dominó, botasse num saco e sacudisse assim, se misturou todo. Então ele fez igual a terra ficou toda deformada. Mas não era vontade de Deus isso. Mas ele prometeu que nunca mais ele ia destruir a casa por água. E assim ele fez, agora no versículo 9, a partir do versículo 11, diz assim, capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança, ele fez uma aliança com Noé. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, e nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todo ser vivente, de toda a carne que há sobre a terra. Versículo 19 diz assim: são estes 3 filhos de Noé, e deles se prove toda a terra.
E versículo 29 diz assim: todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então Deus fez aquele arco-íris bonito que vocês veem aí nas nuvens. Quando a gente era pequeno, a gente acha que é a mais coisa linda do mundo, mas a gente não sabia o significado. Mas aquele arco-íris é o significado da aliança de Deus com o seu povo. Que quando aparecesse ali aquele arco-íris ali, jamais, irmãos, a terra vai ser inundada de novo, vai ser destruída por água. Isso aqui é um pouquinho da história do primeiro homem justo aos olhos de Deus. Tem muitas outras coisas, mas não posso falar demais. Certo? Porque nós vamos agora para o segundo homem. Vamos lá para o livro de Jó, capítulo 1. Você que está em casa, espero que você esteja abrindo sua Bíblia, irmão. Porque Deus sabe se você está abrindo ou não. Espero que você acompanhe todas as leituras. Livro de Jó, capítulo 1. Segundo homem justo aos olhos de Deus. A partir do versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 50 juntas de boi, 50 juntas de jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Homem abençoado, né? Aí dá para também ser um homem justo e íntegro, né? Um homem que é rico, que tem 10 filhos, que tem um monte de animal aí, jumenta, cavalo, que boi, que tinha aí. Tinha muitas pessoas ao seu serviço. Dá para ser justo ou não, Cacá? Acho que dá, né? Né, Felipe? Não tinha o que reclamar. E aí, irmãos? Mas Satanás, que gosta de estar sempre no meio do povo de Deus, querendo que se desvie, né? Para fazer as coisas ruins. E que nós possamos ser rebeldes contra o nosso Deus, né? Ele não se conforma porque Deus nos perdoa cada vez que nós pecamos. Resolveu de dar uma volta pela terra. Mas vamos ler no versículo 1, versículo 5. Diz assim, ó: decorrer do dia, do turno de dia, o seu banquete estava Jó, os seus filhos, e santificava. Levantava-se de madrugada, ofereciam holocaustos, segundo o número de todos eles. Eles quem? Os seus filhos. Pois dizia: talvez tenha pecado meu filho, blasfemado contra Deus, e o seu coração assim fazia. Jó continuamente. Quem quer ter filho, pensa muito nesse verso. Eu não sou muito de acordar de madrugada, não vou mentir. Mas quando eu acordo de madrugada eu faço isso, certo? Mas as minhas orações, eu gostaria de ser igual o terceiro homem, mais justo. Mas eu não sou ainda não, pode ser que eu fique. E de manhã e à noite, eu vou aos pés lá dos meus filhos, da minha esposa. Eu oro por cada um deles. Eu oro por mim, oro por eles. Eu oro por vocês, irmãos, também. Eu oro pelas igrejas de Deus, eu oro pelos pastores. Tanto da missão, da união, da divisão e da conferência geral. Por que que eu, toda vez, tem vezes que eu me sinto até envergonhado? Por quê, irmãos? Porque lá em Mateus diz que Deus abomina a oração repetida, né? E eu muitas vezes eu converso com o Senhor, mas me deu outras palavras. Por quê? Porque eu sei que você, nossos pastores, necessita de oração. Cada um de nós necessitamos dessas orações. E nós temos que orar por essas pessoas, irmãos. Porque Satanás está usando toda a artimanha para derrubar os seus filhos, os remanescentes. E nós não podemos deixar. Muitas pessoas se afastaram, muitas pessoas caíram. Hoje não estão no nosso meio. Porque Satanás usa a artimanha, ele sabe aonde
nos derrubar. E nós não podemos deixar. Certo? Então, irmãos, versículo, eu li agora o versículo, e Jó pegava orar para os seus filhos. E assim, o Senhor, acho que pela a história, os filhos de Jó não eram obedientes. Ele fazia banquete, se divertia muito. E nós, muitas vezes, nossos filhos estão aqui, estão no mundo. Muitas vezes, muitos saíram daqui e estão no mundo. E alguns aqui, quando crescer, ninguém sabe o que ele vai decidir. Então, nós devemos orar pelos nossos filhos, irmãos. Dar testemunho e orar pedindo a Deus que jamais ele possa se desviar. E amém àqueles que nunca se desviaram. Que possa continuar firme. E Jó fazia isso, sempre levantava um holocausto e orava, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Versículo do capítulo 1, versículo 19 agora. Diz assim: eis que se levantou grande vento do lado do deserto, e deu nos quatro cantos da casa, e o qual caiu sobre eles, e morreram. Morreram quem? Filho de Jó. Só eu escapei para trazer a boa nova. E disse: não saiu do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, Jó tinha 10 filhos. Essa passagem que veio um vento dos quatro cantos e destruiu e matou os seus filhos, ele fez isso de 1 a 1. Morreu todos os 10. Não ficou um vivo. Sabe o que é você perder o seu filho, 10 filhos ao mesmo tempo, um atrás do outro? É inexplicável isso, irmão. Nós sabemos que nós perdemos um ente querido. Jamais é substituído. Sempre vai ficar uma dor. É como se fosse um dedo tirado da sua mão. Quem perdeu o ente querido nesse período, nós sabemos a dor que nós sentimos. E Jó, ele não blasfemou contra Deus e não botou culpa contra Deus. Eu perdi minha irmã no ano passado de Covid. E o que eu tanto pedi a Deus: Senhor, me dê força, me dê coragem. Mas eu não culpei a Deus a morte dela. Eu sempre usei a palavra assim: Deus permitiu que ela fosse. Porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe melhor para cada um filho dele. Muitos nós vamos perder, nós não sabemos o motivo. Quando Jesus voltar no lado do céu, nós vamos saber o motivo real, porque aquela pessoa foi, porque aquela criança que nasceu morreu. Mas alguns irmãos, nós não nos aceitamos, mas nós não tem que bater de frente com Deus, de lutar contra Deus, porque aquela pessoa morreu. Muitos nós sabemos que faz coisas erradas aqui, adquire doença e morre. Você vai culpar Deus? Não. É a atitude daquela pessoa que fez acontecer. Nós estamos aqui, dia a dia, lutando para nós permanecermos. Não sei até quando. Mas não desista, irmão. Porque Deus é contigo. Viu? Deus é com cada um de nós. Agora vamos para o versículo, capítulo 2. A partir do versículo 2, capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim, ó: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou o Senhor a Satanás: observa o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal, e ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Olha só o que Satanás dia a dia faz, irmãos. Joga esposo contra esposa,
esposa contra esposos, filhos, irmão, sobrinho. Tudo Satanás usa para nos se desviar dos olhos do Senhor. Trabalho, amigos. Mas Jó, mesmo com todas as dificuldades que Jó teve, Jó não se desviou de Deus. Não se desviou de forma nenhuma. E por que nós não podemos ser igual a Jó, irmãos? Nós vimos que tudo vem de Deus. Jó disse aqui, amaldiçoou o seu nascimento. Nu veio do ventre da sua mãe e nu nós vamos retornar do pó, irmãos. Capítulo 36 agora. Capítulo 36. Capítulo 36, versículo 2 diz assim, ó: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho um argumento em favor de Deus. Irmãos, o que está faltando hoje para os irmãos é paciência, é compreensão, é mansidão, domínio próprio. Hoje os irmãos hoje não tem nada disso, tudo verbalmente é grosseiramente, não tem aquele amor que Jesus veio na terra. Se você ler todo o evangelho, Jesus jamais tratou mal alguém. Sabe o que eu faço dia a dia? Dia a dia eu oro a Deus: Senhor, me ensine a repreender meus filhos com amor. Eu não quero repreender meus filhos com vara, mas com amor. E dia a dia eu luto com isso. Eu luto dia a dia. E às vezes dá certo, outras vezes não dá certo. Mas você não pode desistir, irmão. Porque se Jesus nunca desistiu de você que está em casa, por que eu vou desistir do meu filho, da minha esposa? Não vou desistir. E continuando, capítulo 12, agora vem o versículo... Não, 36, né? Agora vem o versículo 5. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza, e grande na força da sua compreensão. Então, muitas vezes, irmão, Deus é grande, mas a compreensão de Deus é infinitamente. Nós não temos um entendimento de compreender as coisas de Deus. Ele faz coisas que nós assim, mas por que Deus fez isso comigo? Mas é o seu melhor. É melhor para você que Ele faz. Se Ele não deu aquele emprego que você tanto almejava, é porque Ele deu um emprego melhor para você. Ou então Ele sabia que aquele emprego ia lhe afastar dEle. E sabe quando acontece? Quando a gente se afastamos de Deus, aí as coisas ruins, dia a dia, vai aparecendo. Lá no deserto, lá, quando o povo se afastou, começou a aparecer cobra e matando o seu povo, dia a dia. E nós pensamos que, não, mas é só uma vezinha, e aí a gente caímos e a cada vez vai se afastando. Mais uma vez, irmão, você que está em casa, Satanás está usando que você fique em casa. Venha para cá. A casa de Deus é aqui. Deus quer você aqui, para você estar mais próximo a Ele. Não quer dizer que sua casa, Ele não esteja na sua casa, mas Ele está na sua casa. Versículo 26 do capítulo 36. Eis que Deus é grande, e não podemos compreender o número dos seus anos, e não se pode calcular. Para Deus, irmãos, a quantidade de anos para Ele é um dia. Quantas vezes nós ouvimos que, desde o princípio que a gente começou a ler a palavra de Deus, Deus vai voltar, né? O Senhor, Jesus vai voltar, né? E já veio geração após geração e nada de Jesus voltar. E vem geração e nada de Jesus voltar. E nós não sabemos que se Ele vai voltar na nossa geração. Nós não sabemos. Porque anos para Deus é incompreensível. Um dia é 10 anos é 100 anos, 100 anos é 1000 anos para Deus.
É tão tal que a própria palavra de Deus diz que quando Jesus voltar no alto dos céus, que ele vai ressuscitar os mortos, é num piscar de olho. É como assim, se eu tivesse morrido ontem e Jesus está voltando hoje. Então, anos para Deus é incompreensível, irmãos. E nós temos que ter, não podemos lutar, brigar com o que Deus quer com você, quer para a sua vida. Não podemos exigir ter a compreensão disso. Porque ele diz que coisas que nós vamos ter compreensão e entender só quando nós morarmos com ele no céu. Amém, irmãos? Capítulo 42. A partir do versículo 1 diz assim, ó: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa aberto aí, não fecha não. Os nossos planos, irmãos, os planos de Deus, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. E eu tenho certeza que os planos de Deus para você, para mim, não é um plano ruim, não é um plano de desastre. Ele quer um plano maravilhoso, um plano bom para cada um de nós. E a palavra de Deus diz que jamais os planos de Deus podem ser frustrados, irmãos. Versículo 12, diz assim, ó, capítulo 42, versículo 2. Assim abençoou o Senhor os últimos estados de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de jumenta, 1.000 juntas de boi. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Se você observar da primeira leitura que eu fiz lá no capítulo 1, do versículo 1, a partir do versículo 1, ele tinha 10 filhos. Ele deu mais 7 filhos e mais 3 filhas. Então ele teve o dobro. Teve 10 anteriormente e 10 agora. Ele tinha 14.000 ovelhas, ele tinha só 7 na primeira. Sempre ele deu o dobro que Jó tinha no passado. Você acha que se Deus é um Deus ruim? Mas sabe por que ele deu isso para Jó? Porque Jó era um homem temente a Deus, íntegro e se dizia árvore do mal. Você imaginou, irmão, se nós tivéssemos esse caráter e essa característica de Jó? Quantos bênçãos Deus pode derramar na nossa vida? Ele teve o dobro dos seus servos e a riqueza que ele tinha, o dobro. Que naquele período ninguém era mais rico que Jó em todo o Oriente. Não é pecado, irmãos, almejar riqueza. Agora depende. Tenha cuidado com riqueza. Não deixe a riqueza afastar você de Deus. Não deixa. Versículo 17 diz assim: Então morreu Jó velho e farto de dias. E diz que as filhas de Jó eram a mais formosa de todo mundo naquele período. Seus filhos. Isso é o segundo homem justo aos olhos de Deus. E eu não falei tudo de Jó, irmãos. Eu só peguei algumas partes. Vamos para o terceiro, que a hora está se passando. Livro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Daniel, terceiro homem justo aos olhos de Deus, irmãos. A partir do versículo 3, diz assim: Disse ao rei Aspenaz, chefe do seu eunuco, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos de toda sabedoria, doutor em ciência, versado no conhecimento, que fosse competente para assistir no palácio do rei, e lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias,
da mesa real, do vinho e que ele bebia, e assim fosse mantida por 3 anos, ao cabo dos quais assistia diante do rei. Entre eles, chama dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vamos para o versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem no vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não comesse, que não se contaminasse. Deixa aberto aí, bora começar. Primeiramente, esses 3 jovens, ele era da linhagem, ele era nobre da linhagem real. Então não era jovens, qualquer jovem. Jovem adventista, não é de qualquer igreja. Tem diferença, viu? Jovem adventista. E aí, Deus deu toda a sabedoria, ciência, tudo que você imaginava. A própria palavra de Deus diz assim: você quer sabedoria? Peça a Deus. Deus dá sabedoria. Então ele já tinha toda a sabedoria. Mas tinha um detalhe aqui, porque ele levaram esses 3 jovens para aprender toda a cultura da Babilônia, dos caldeus. Ele disse assim: olha, você é adventista, você vem aqui, vamos ver, vamos botar... Eita, Cacá, me ajuda agora aí. Um país aí que pregou outra denominação aí. Diz aí, Felipe. China, pronto. Os 3 jovens foi para a China. Ele não disse assim: olha, você tem que largar a sua religião. Ele não disse isso. Aqui não vem falando não. Agora eu peguei esses 3 jovens e vão estudar as culturas e a religião do meu país. Porque assim, passados anos, eles vão se convencendo e vão obedecer à religião da onde? Da China, do meu país. O pensamento deles foi esse. Mas aí tem um detalhe. Ele não sabia que esses 3 jovens eram nobres e eles aprenderam com seus pais, desde berço, como obedecer a Deus e como adorar o verdadeiro Deus. E ainda mais ainda, ele disse assim: Cacá, bora pro Coco Bambu. Não, foi lá de lá do Coco Bambu. Mas se quiser, você pode procurar qualquer outro restaurante lá da Zona Leste. Por 3 anos, eu quero que você coma e beba tudo que tem lá. Tudo. De graça, sem pagar nada. Então imaginou, irmãos? Nos restaurantes da Zona Leste, você passar 3 anos sem comer e beber de tudo, sem pagar nada. Mas tinha um jovem que dizia assim: não, a minha família me ensinou não comer carne imunda e nem de bebida que tem álcool. Então eu não posso. Mas vou fazer disso, chefe dos eunucos. Me dê água e legumes. Por 10 dias que eu vou te provar mais forte, mais inteligente, mais robusto que esses da China aí, ó, da Babilônia. E ele provou. Por quê? Porque ele foi obediente a quem? A Deus. Irmãos, e o que mais me admira é que eu não vou pregar sobre temperança, mas tem tanto irmão que sabe de tantas coisas e dia a dia hoje se contamina com as finas iguarias do rei. Nós não somos perfeitos, irmãos. Eu sou pecador igual a você. Mas dia a dia, irmãos, nós temos que procurar a santidade de Deus. Se você não buscar, você não vai conseguir mudar os seus hábitos. Dia a dia. Vamos agora para o capítulo 2. E versículo 19. Diz assim. Capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado
o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel, bendito o Deus do céu. Bendito, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está entre as trevas, e com ele mora a luz. E a ti, ó Deus de meu Pai, eu te rendo graça e te dou louvor, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber do que te impedimos, por nos fazer saber este caso do rei. Amém, irmãos? Então, Deus deu a sabedoria a Daniel. Para os três amigos dele, ele deu toda a sabedoria e inteligência. E entendimento. Mas para Daniel, além de ele dar essas três coisas, ele deu interpretação de sonhos e visões. Mas será porque ele deu só para Daniel, né? Não sei, né? Mas ele diz que estabelece reis e tira reis. Ele estabelece presidente e tira presidente. Ele mostra da escuridão, ele mostra luz. Irmão, resumindo, Deus pode fazer qualquer coisa na minha vida, na sua vida. É bastar nós confiarmos nele. E Deus confiava em Daniel. Daniel entregou a vida dele nas mãos de Deus. Será que nós estamos entregando nossa vida nas mãos de Deus todos os dias? Eu não sei. Deus sabe. Deus sabe, eu não sei, irmãos. Bora para o capítulo 6 agora. Capítulo 6. A partir do versículo 4, diz assim, ó. Capítulo 6, a partir do versículo 4. Então os presidentes e os satrapas procuraram ocasiões para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro e nem culpa. E disse, pois, este homem: nenhum acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punhava de joelho e orava, e dava graça diante do Deus, como costumava fazer, irmãos. Então, quando nós estamos aqui, no trabalho, na faculdade, no emprego, as outras pessoas sempre vão procurar alguma coisa para derrubar. Eu me lembro quando eu trabalhava, eu não trabalho mais para ninguém não, só para Deus agora. E espero continuar. Era um sonho que eu saí para trabalhar com conta própria e espero que Deus me permaneça assim. Mas quando a gente não ia no sábado, né? Ou enquanto dava 6 horas, né? Que a gente sem saber sair às 6 horas, né? Antes de 6 horas a gente não saía, né? Que eu me disse, ei, porque o irmão já vai embora, né? Radila, porque o irmão já vai embora. E eles vão ficar trabalhando. Porque nós tínhamos que guardar o sábado. Aí chegar na segunda-feira, aí, irmão, tu não trabalha de sábado, não. Aí por quê? Não, porque eu quero ser da tua igreja. Não sabe o motivo, não conhece você. Então, os presidentes e os satrapas, que hoje eu imagino que sejam os ministros, os deputados, né? E Daniel era um ministro, né? Esse rapaz, nós temos que tirar o Daniel desse poder. E Daniel sempre foi obediente, né? E aí, esse rapaz, bora tramar um com ele. Vamos fazer um decreto por 30 dias para adorar só o rei. E se adorar qualquer outra pessoa, vai ser jogado nas covas dos leões.
E quando Daniel soube disso, Daniel foi lá para o seu quarto, costumava diariamente, 3 vezes ao dia. Eu disse que eu só orava 2 vezes, né? Eu oro de manhã e à tarde, ou e à noite. Eu espero que eu comece a orar também, orar de meio-dia. 3 vezes Daniel ia no seu quarto, na janela, de lá para Jerusalém, e orava. Orava por todo mundo e orava para o povo de Jerusalém, que eles estavam em cativeiro. E aí a pergunta: irmão, você ora pelos seus filhos? Você ora pela sua esposa? Diariamente? Ore, irmão. Necessita. Cada um de nós. Ora por você. Porque a nossa briga é contra o nosso eu. Não é contra o povo aí fora, não. É contra o nosso eu, para ser obediente a Deus. Obedecer sua lei, seus estatutos e testemunhar dele. A briga é essa. E Daniel orava para se permanecer firme. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmão. E nós muitas vezes não estamos orando, irmão. Tem que buscar cada vez mais. Muitas vezes tem irmão que não está orando nem a Bíblia diariamente. Não faz o ano bíblico, não lê nem a lição da escola sabatina. Não lê um livro de Espírito de Profecia. Irmão, comece a ler, irmão. A Bíblia diz que os seus filhos estão se perdendo por falta de conhecimento. A lição passada, irmão, que fala vida, morte e eternidade. Ó, irmão, não vamos copiar o que eu vou falar aqui, não. Que estão em casa. Nós podemos derrubar qualquer doutrina aí fora sobre morte e vida. Qualquer pergunta. Só na Bíblia você não precisa nem você responder. Aí você abre só o livro tal. E muitos de nós, quando vão falando sobre morte, sobre alma, sobre purgatório, não sabem responder, irmão. Sabe por quê? Porque não lê a palavra do Senhor. E a lição passada ensinou. E nessa trimestre agora a gente vai ensinar. Tá? Nós vamos aprender, ensinar não, vamos aprender que tudo vem dele. Todas as coisas vêm dele. Nós sabemos que vem dele, mas muitas vezes nós não se comportamos adequadamente, que todas essas coisas que vêm é de Deus. Não, é do meu esforço, do meu trabalho. Então, do versículo 10, agora vamos para o 18, do capítulo 6. Diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou de trazer à presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O versículo 22. Aí diz assim, ó, a partir do versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seus anjos e fechou a boca dos leões, para não me fizer dano, porque foi achado em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometeste delito algum. Deixa aberto aí. Primeiro, o rei tinha todo o poder, não pôde fazer um decreto, que ele botava sua marca, o decreto não podia voltar. Ele não podia derrubar o decreto. Então ele ficou muito revoltado, sabendo que Daniel foi preso e foi jogado nas covas do leão. Nessa noite ele jejuou, não comeu de forma nenhuma. Quando o rei dormia, trazia instrumento musical para pessoas cantarem para ele dormir. Ele não quis. Deus usou um rei pagão. E ele, quando acordou de manhã, foi diretamente lá nas covas do leão. Ele: Daniel, Daniel, você vive, o seu Deus lhe protegeu? E aí Daniel respondeu. Deus mandou os anjos e fechou a boca do leão. Quantas vezes Deus tem nos protegido, irmão, de tantas coisas ruins por aí? Será se todas as vezes que Deus lhe protegeu, irmão, você agradeceu a Deus? Todas as vezes? Será se todas as coisas que Deus livrou, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, você agradeceu a Deus? Versículo 24, diz assim, ó o 24.
ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, e ele e os seus filhos, as suas mulheres, e não tinha chegado nem no fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele e lhe esmagaram todos os ossos. Irmãos, filho de Deus, não é para se revoltar e revidar com pessoas do mundo. Nós não devemos fazer nada mal a ninguém, porque a justiça de Deus é infalível. E aqui nós vimos, Daniel foi justo, mas as pessoas que acusaram Daniel, e você sabia por que ele matava os filhos e filhas, irmãos? Naquele período, ele mandava matar todo mundo. Por quê? Porque se quando crescesse, os filhos e as mulheres se casavam com outros homens, ele ia combater contra os filhos de Deus e podia mandar matar. É por isso que Deus exterminava logo por total, filhos e mulheres, não deixava nada. É por isso que no Novo Testamento é conhecido Deus sanguinário, porque quando ele diz assim, mate até os animais, tinha que matar até os animais, não porque ele queria, porque ele sabia que aquela linhagem era uma linhagem de pessoas má, que ia renascer. Capítulo 9, versículo 16. Capítulo 9, versículo 16. Ó Senhor, segundo toda a tua justiça, apartaste a tua ira, do teu furor, da tua cidade de Jerusalém, do teu santo nome, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo, opróbrio para todos que estão em redor de nós. E Daniel orou por seu povo, irmãos, que o Senhor perdoasse nosso pecado, os pecados dos nossos pais, e que Ele nos chamasse de novo de seu povo. Esse é o terceiro homem mais justo aos olhos de Deus. Vamos voltar para Ezequiel capítulo 14, para nós finalizar essa mensagem, irmãos. Ezequiel capítulo 14. A partir do versículo 13 diz assim: Filho do homem, quando uma terra peca contra mim, cometeste graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei estável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, eliminarei dela homens e animais. Porque se estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Eu contei a história de 3 homens, e com todo o pecado e a maldade do povo de Deus, mesmo que esses 3 homens estivessem no nosso meio, ele não poderia salvar nenhum de nós. Só poderia salvar a sua própria vida, irmãos. Aí eu fico perguntando, aonde eu estou? O que é que eu estou fazendo? Reflita, irmão, como é que você está vivendo aos olhos de Deus. Irmão, você que está em casa, que ouviu essas 3 homens justos aos olhos de Deus, o que é que você está fazendo em casa, no seu conforto, na sua casa sentado? Por que você não está aqui, na casa de Deus, para louvar e engrandecer cada vez a Ele e aprender mais da sua palavra, irmão? Você está sendo convidado que no próximo sábado está aqui, irmãos. Está do lado dos seus irmãos aqui, compartilhando a mensagem de Deus. Isso é um pedido de Deus, não um pedido do irmão Ayrton.
Irmão, que Deus seja louvado. Que nós podemos ter aprendido alguma coisa sobre a história desses 3 homens.